Olá pessoal, como não deu para terminar na aula de ontem o nosso exercício, vamos à questão 4 da, do nível 1, se eu não me engano, da Olimpíada Brasileira de Física do ano passado. E é a seguinte: o farmacêutico percebeu que a escala do seu termômetro de mercúrio estava ilegível. Tendo que medir a temperatura de uma infusão e não contando com outro instrumento de medida, ele fez o seguinte procedimento: mergulhou o termômetro no gelo fundente e mediu a altura da coluna de mercúrio. Em seguida, mergulhou esse mesmo termômetro na água agora em ebulição, medindo novamente a altura da coluna de mercúrio que subiu. Ele calculou a diferença entre as duas medidas, encontrando o valor de 12 centímetros. Finalmente, ao mergulhar o termômetro na infusão, ele mediu uma diferença de 4 centímetros abaixo da altura alcançada quando ele foi inserido na água em ebulição. Ele determinou então que a temperatura da infusão em graus centígrados seria aproximadamente, e é isso que a gente vai descobrir. Mas primeiro, como a gente vai encontrar esse valor da temperatura através de uma determinada altura? Então a gente vai estabelecer essa relação da altura que o termômetro subiu e a temperatura através da equação da dilatação volumétrica, que é essa equação aqui, delta V, que significa a variação no volume, e é igual a o volume inicial por um coeficiente de dilatação beta e multiplicado pela variação da temperatura. Então é o seguinte. Bom, pessoal, a variação do volume pode ser reinterpretada como a relação da área do termômetro com a altura que subiu, que desceu, que variou. Então, eu posso reescrever essa equação aqui como esse ΔV como a área vezes ΔH, que é a variação de altura do termômetro. Reescrevendo aqui, o volume inicial também eu posso reescrever em termos dessa equação de área por altura, e vai ficar agora área vezes H0 vezes beta, coeficiente, vezes delta T. Eu já estou vendo aqui que eu posso cancelar esse A com esse A aqui, vai ficar ΔH é igual a H0 beta delta T. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou expandir essa equação, porque ΔH significa a altura final subtraída pela altura inicial do termômetro, é igual à altura inicial, o coeficiente de dilatação, sobre a temperatura final, multiplicado pela temperatura final menos a temperatura inicial. Dando prosseguimento aqui, H menos H0 é igual, faço a distributiva aqui, H0 beta T menos H0 beta T0. Eu posso fazer isso aqui. Faço esse H0 pro lado de cá. H0 beta T menos H0 T0 mais H0. Bom, arrumando isso aqui, vai ficar. Parêntese não precisa. H0 beta T mais H0 menos H0 beta T0. Pessoal, isso aqui, se eu olhar bem direitinho, está muito semelhante a uma equação de primeiro grau
dessa forma. Y é igual a x mais b. O que é que essa equação está me dizendo? Essa equação está me dizendo que neste termômetro, vou pegar outra cor aqui, esse termômetro vai crescer à medida que eu forneço uma quantidade de temperatura, uma determinada temperatura. Ele vai ser crescente. Então, eu posso reescrever essa função denominando este que eu estou circulando aqui agora de A, maiúsculo, e este que eu estou circulando aqui também de B. Então, a equação da altura desse termômetro relacionando com a sua temperatura em graus Celsius será H igual a A vezes T mais B. Essa é a equação que determina a altura desse termômetro. Bom, agora eu posso partir para a segunda parte, até a gente encontrar a temperatura. Bom, nessa parte nós vamos aplicar as temperaturas informadas aqui no enunciado, né? Primeiro ele colocou o termômetro no gelo fundente, a temperatura do gelo fundente é igual a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, que é a temperatura do gelo quando ele começa a derreter, entrar no estado de transição de fases do sólido, que é o gelo, para o líquido, que é a água. E também ele mediu a altura da coluna de mercúrio quando ele inseriu esse termômetro em água em ebulição. E a temperatura da água em ebulição é 100 graus Celsius. E agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou pegar aquela equação que está aqui embaixo. H é igual a AT mais B. E a altura do termômetro no gelo vai ser expressa por essa equação. A vezes 0, que a temperatura é 0 graus, mais B, e o resultado será B. E a altura do termômetro na água em ebulição será A vezes os 100 graus Celsius mais B. Isso aqui vai dar 100A mais B. Essa será a equação dessas duas. Não, no caso, essa equação aqui vai exprimir qual será a altura do termômetro nas dadas temperaturas. Bom, e agora a gente vai... O que ele pede aqui? A diferença entre as duas medidas foi equivalente a 12 centímetros. Então, a diferença entre as duas alturas, então, será a altura... Deixa eu mudar a cor aqui. Altura em ebulição da água em ebulição subtraída pela altura da água do gelo fundente. A diferença, como ele falou lá, será de 12 centímetros. E agora é somente substituir essas variáveis que eu encontrei aqui. Vai ficar 100A mais B menos B vai ser igual a 12 centímetros. Esse B mais B menos B vai dar 0.
100. A é igual a 12. E o A será igual a 0,12 centímetros por graus Celsius. Bom, pessoal, esse valor aqui é o valor que esse termômetro irá crescer em centímetros a cada grau centígrado que a temperatura vai se elevar. E, por fim, a gente tem que encontrar agora, né, a temperatura que ele mediu na infusão. Finalmente, ao mergulhar o termômetro na infusão, mediu uma diferença de 4 centímetros abaixo da altura alcançada quando ele foi inserido na água em ebulição. Então, pessoal, a altura da infusão é o equivalente à altura de ebulição menos 4 centímetros. Novamente, dando uma sacada aqui nessa equação da altura, vai ficar o seguinte: A T mais B é igual à altura do termômetro na água em ebulição. A gente já viu aqui em cima, que é o equivalente a 100A mais B, 100A mais B, menos 4 centímetros. Por álgebra aqui agora, né? Esse B passando para cá, ele vai passar negativo. Então eu cancelo. Ah, pessoal, a gente já encontrou A aqui em cima. Olha o valor dele aqui. 0,12 centímetros. 0,12 vezes a temperatura, que é que eu quero encontrar agora, que é igual a 100 vezes 0,12 menos 4 centímetros. Isso aqui vai ser... Deixa eu apagar aqui. (0,12) T é igual a... Isso aqui vai dar 8. T é igual a 8 sobre 0,12. Isso aqui vai dar 66,666, que é aproximadamente 67 graus centígrados. Então, vamos ver lá no gabarito. A resposta correta é a letra E. Bom, e aqui vocês viram a relação entre a altura de um termômetro, seu coeficiente de dilatação, com a sua temperatura. Vamos para o próximo exercício.